Fala galera, estamos aqui em mais um podcast. Hoje eu tenho uma convidada especial. O nome dela é Amanda Teixeira Dias. Ela é filha do deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, que também foi ministro do Turismo. Hoje a Amanda vai se apresentar para vocês aqui também. Ela está encabeçando aí grande parte da direita conservadora aqui no nosso estado de Minas Gerais, quiçá no Brasil. Seja bem-vinda, Amanda. E prazer, Ciro. É uma honra estar aqui com você, vereador. Eu que agradeço sua participação, sua disponibilidade. Amanda, aqui a gente vai bater um papo e eu já queria começar te perguntando. Você vem de uma família política, o seu pai é político, o seu avô foi político, a sua mãe foi candidata agora também no ano passado a vereadora. De onde que surgiu essa paixão sua? Ela é recente ou isso já tem muito tempo que corre nas veias? Não, então, meu avô era deputado e, inclusive, foi deputado constituinte. O nome dele está até lá na Constituição, Álvaro Antônio. E meu pai depois veio com essa tradição política. Eu cresci em campanhas políticas, vereador. Então, veio a paixão assim, de ver aquela adrenalina, né? Campanha tem uma adrenalina legal. E também, além disso, eu sempre na escola gostei de filosofia, aí nos antigos políticos eu ia estudando e também gostava de humanas, de debates. E tinha um debate, por exemplo, cota racial. Aí eu era a primeira a ir lá, falava. Então eu sempre gostei muito dessa área. Parece que, não sei se a gente herda isso nos genes, mas foi mais ou menos assim que aconteceu comigo. Que legal. E você falou aí que você cresceu com campanhas políticas, né? Isso. Você participava ativamente das campanhas ou você sempre acompanhou assim, mais no comitê, mais bastidor? Qual que é a sua experiência mais na linha de frente ou não tem ainda? Participava, eu pedia voto, tava de um lugar para o outro, no Uber, já estava pedindo voto para o Uber. Também alguém chegava lá para resolver um problema, né? Porque a campanha às vezes tem alguns problemas e tal. Aí eu já conversava, já resolvia. Às vezes, por exemplo, meu pai, quando era candidato, não podia estar presente no local, aí eu representava. Então, eu sempre participei ativamente, mas não talvez publicamente, que é o que eu tenho feito agora através das mídias sociais. E eu queria saber também de você. Pode perguntar. Como que veio esse gosto pela política? Veio de tradição familiar, espontâneo? Então, na realidade, eu não venho de família política, o meu pai é pastor, né? A minha família não tem políticos, eu sou o primeiro político da família, mas veio de fato de uma insatisfação de ver como a maioria, né, aqui falando de Belo Horizonte, dos vereadores que estavam aqui não me representavam. Então, quando a gente não se sente representado, a gente tem que colocar o nosso nome à disposição para a gente buscar uma diferença, para a gente buscar uma transformação, para a gente buscar a realidade que a gente tanto quer. E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, Amanda, a gente, no meu caso, eu sou servidor público, então o servidor público ele é pago com o dinheiro do pagador de impostos, quem gera riqueza. Então, a gente, enquanto funcionário público, seja ele de qualquer natureza que for, ele tem que voltar para a população esse serviço que nos é pago e muito bem pago. Então, por isso que eu estou ali, lutando na linha de frente, não descanso, não tem sábado, domingo, nem feriado, porque para a gente ver a transformação, a gente tem que fazer parte. Como você tem feito parte ativamente. Você falou que agora você está utilizando as suas redes sociais, que você nunca esteve à frente. Qual que foi o grande diferencial para você, que você se viu crescendo nas redes sociais e que as pessoas começaram a escutar você como uma voz feminina, né, dentro de um ambiente político que tantas vezes é tão difícil, né, Amanda? Para as mulheres nesse ambiente, a gente sabe que ainda tem a representação feminina está pequena ainda, mas eu creio que ela vai crescer. Quanto que foi esse divisor de águas que você se viu assim, poxa, as pessoas estão me escutando, eu realmente estou trazendo um conteúdo legal? Então, o que acontece? Desde os meus 16 anos, eu sou bolsonarista. Antes mesmo do meu pai conhecer Bolsonaro. Eu ia na Câmara... Você já gostava do Bolsonaro quando ele era deputado ainda? Sim, eu ia na Câmara, meu pai era deputado, primeiro mandato. E aí, a primeira coisa que eu falava é, pai, cadê o Bolsonaro? Aí ele ia lá, oi, tudo bem? Minha filha quer tirar uma foto. Eu ia lá, tirava a foto.
E postava, e nisso eu recebia muita crítica. Muita gente me criticava. E eu não entendia, falava. Eu tô E as me pessoas te posicionando criticavam por quê? por eu postar uma foto com o presidente, que naquela época era deputado. E eu comecei a gostar do presidente exatamente por isso, porque ele é uma pessoa de verdade. Não foi só pelas pautas que ele defende, mas é porque eu sempre vi nele um político de verdade. Ele vai lá, assina com a caneta BIC, enquanto os outros estavam assinando com uma caneta, não sei o quê. Então eu sempre vi verdade nele. Ele é o que ele é e pronto. E isso que me fez admirá-lo tanto. E ver, além do meu avô, do meu pai, eu vi no presidente assim, uma inspiração política. E nas minhas redes sociais, eu usava para compartilhar, por exemplo, uma viagem, um jantar, uma foto, coisas que hoje, no meu conceito, são legais de postar, sim, mas o que isso agrega para a sociedade como um todo? Pode ser até um pouco fútil, tá? Você blogueiro de moda, ok, mas... Enfim, aí eu comecei a ser de verdade nas minhas redes sociais. Pensei, gente, eu ligo para o futuro do Brasil, eu discuto política numa roda. Por que na minha rede social eu não posso também? E aí eu perdi amizades, muitas por causa disso, mas encarei de frente. Falei, não, vou ser o que eu sou também na rede social. Se eu considero que meu Instagram tá meio fútil, que eu não tô postando nada de relevante, vamos mudar isso. Vou ser o que eu sou. E aí, que você perguntou, quando que as pessoas começaram a me ouvir, que eu comecei a ter um bom retorno? Exatamente por isso, porque tem pouca gente que se dispõe a colocar a cara e falar, não, eu gosto do Bolsonaro. E no grupo da família, meus amigos vão parar de falar comigo, mas eu vou ser o que eu sou. E também porque não tem tanta mulher, né? E eu acho que nessa questão eu também fiz muitos amigos, pessoas, e a união, porque eu acredito que ninguém cresce sozinho. Não fui eu que cheguei lá no Instagram, Amanda e tal, cresci. Não, eu devo... assim, muita gratidão ao Instagram Bolsogatas, ao Instagram Patriotas, que foram pessoas assim que foram luz na minha vida, que foram me ajudando, repostando, e aí um ajuda o outro. Dando exposição. Também eu agora posto e tal, porque eu acredito nisso, ninguém cresce sozinho. A união faz a força. Então, todos juntos, a gente, com um degrau de cada vez, a gente vai tentando conscientizar a população da importância de se posicionar politicamente. Perfeito, perfeito. Você falou aí que você perdeu amizades, talvez até alguma briga ali de família, né? Já estão dizendo por aí que, quem sabe, né, ano que vem, vamos ter novas discussões quentes para o Natal, né? Ano que vem tem eleição de presidente, é 2022, a Amanda já declarou o voto dela aqui, Bolsonaro... Sem discussão. Então, não é isso, Amanda? Eu queria saber de você. Você, Ciro, está disposto a enfrentar a família, enfrentar os amigos e declarar lá o apoio ao presidente? Eu votei no presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, ele não é um ser perfeito. Como eu não sou, como você não é, como as pessoas que estão nos assistindo também não são. O que a gente tem que acreditar é em uma pessoa que carrega princípios e valores. Uma pessoa que está disposta a lutar pelo bem do Brasil e não fazer negociatas, né? Fico Você feliz me disse de ter um representante do povo, vereador em Belo Horizonte, que traz assim essa convicção. Porque o presidente Bolsonaro, ele representa muita coisa, não é só um político. Então eu fico feliz. Nós vamos falar um pouco mais ainda sobre o Bolsonaro, mas agora eu quero te perguntar. Você falou da família, perdeu amigos. Como é que você encara os haters? Foi difícil para você ou por ser já de família política, você já está vacinada contra esse tipo de gente? Então, eu penso assim, quando você não tem convicção de quem você é, alguns comentários, alguma coisa ali te atinge que você tem até uma crise de identidade. Pô, quem eu sou? Mas quando eu comecei a perceber, construir a pessoa que eu sou hoje, né, que ninguém nasce pronto, eu percebi, olha, eu tenho esse defeito, tenho essa qualidade, eu sou assim, e não é uma opinião de fora que vai mudar. Eu mesma vendo, eu posso melhorar nisso, naquilo, quando eu vejo que é uma crítica saudável. Agora, haters, eles realmente querem te desestabilizar, e para isso você tem que ter uma convicção
muito forte do que você busca, da luta que você tem. Mas, por incrível que pareça, os haters não surgiram tanto só no Instagram. O pior mesmo foi a família e os amigos próximos. Tem até uns episódios disso. Eu estava numa festa, fim de semana passado, mas assim, não era clandestina, tudo legalizado e tal. Certo. Não era nem festa, era um barzinho, mas a gente fala assim. Aí um rapaz, que era muito meu amigo, parou de me cumprimentar e tal. Eu fui perguntar pra ele aqui, mas o que aconteceu? Aí ele falou, não, porque você é muito extremista no seu Instagram. E meu irmão morreu de Covid tem 3 semanas. E eu quero que o Lula ganhe do Bolsonaro, porque eu acho que o Bolsonaro está fazendo isso e isso. Aí eu olhei para a cara dele e falei, peraí, desde o começo da pandemia, você é a pessoa que eu mais estou vendo em aglomeração. Viajando, não pode ter uma festinha clandestina que ele tá lá. Então eu falei assim, então isso tudo que você está falando serve para o outro. Para você, não. Porque a pessoa, assim, tem uma aglomeração, vamos, não sei o quê. Ah, não, porque eu moro sozinho, não sei o quê. Ué, mas então você está transmitindo, né? Pô. Então, essa hipocrisia que é difícil, porque a maioria dos meus amigos que deixaram de falar comigo, até mesmo por causa dessa questão da pandemia, são as pessoas que mais estão em aglomeração, que mais estão viajando. Se tivesse uma pessoa coerente para falar comigo, não, eu tô em casa, tô fazendo quarentena, tô certinho. Às vezes até eu poderia ouvir e pensar, não, às vezes essa pessoa realmente tem ali uma verdade que ela queira defender, mas não, tudo hipócrita. Eu concordo com você, os haters, eles de fato, eles vêm para desestabilizar. Eles querem só a contenda, querem te ver ali se contradizendo no que você diz e para eles o caos é o objetivo final. Eu acho que você respondeu perfeitamente. É a gente mantendo ali o que a gente acredita, quando você sabe quem você é e você não abre mão. Eu acho que o diálogo ele é sempre importante. Eu gostei muito do que você falou. Se a pessoa tivesse ali uma conduta, ela viesse conversar e tudo, é uma coisa. O diálogo ele sempre é importante para levar a decisões, a soluções maiores, né? Por fato de você acreditar em uma coisa, a pessoa não acreditar, uma outra pessoa não acreditar, isso não significa que vocês não possam sentar numa mesa, conversar, debater diante de fatos, mas, de fato, no final, cada um pode acabar ficando com o seu ponto de vista. Mas é importante sentar numa mesa, conversar, dialogar. Eu acho que essa é a palavra. Quando a gente dialoga, quando a gente senta, escuta e expõe com dados, com fatos, aí a verdade ela sempre aparece. Amanda, eu vejo que você é muito ativa nas redes sociais. Você utiliza de alguma estratégia para crescer nas redes sociais? Às vezes um Reels mais interativo, uma música? Qual que é a sua estratégia para comunicar? Você busca comunicar com as pessoas mais jovens ou com o pessoal só da direita? Ou você quer que as suas ideias se espalhem por toda a terra do Instagram? Como é que você vê isso? Então, eu tenho feito assim um misto. Claro que um assunto pertinente como a CPI da pandemia, falar ali de forma jurídica, dar o meu parecer, também é uma coisa que eu faço. Só que o Reels mais interativo, tipo assim, com uma música que chama atenção, acaba que as pessoas prestam mais atenção. Então, eu tenho tentado fazer tudo para, de alguma forma, alcançar o público e o público preste atenção na política. Não ali no Reels que está falando de não sei o quê, que é uma coisa assim, aleatória. Então, eu tento fazer coisas para agregar valor e também agregar atenção para a política, conscientizar a gente. Bolsonaro 2022. Por quê? Lula tá batendo na porta. E a gente, igual você falou, né, Ciro, que o PT ele destruiu o país. E eu até queria saber de você, assim, o que te levou também a gostar do Bolsonaro? Foi a questão do PT, da Dilma, no impeachment? Como que você estava? Na realidade, o que acontece? O presidente Bolsonaro ele carrega algumas bandeiras que para mim são importantes, né? A família, a conservação de costumes, valores, ele é contra o aborto, eu também sou, contra a legalização das drogas, coisas que no meu conceito elas destroem o país.
Existe quem defenda toda essa libertinagem, mas eu não acredito que isso ajuda no crescimento de uma nação. Eu acho que assim, quando existe um grupo que o principal objetivo é destruir, com o sentido que eles usam a palavra de desconstrução ou uma nova construção familiar, isso aí são valores deturpados que eles tentam colocar nas nossas bases para que a gente comece a aceitar. Então é isso, todo mundo tem falha, todo mundo tem acerto. O que a gente tem que buscar é alguém que está comprometido com a população. E entrando nesse tempo de comprometimento com a população, você é mãe, e eu vi que você também, agora recentemente, você esteve em Brasília para apresentar um projeto social. Queria que você falasse um pouco disso, né? Eu sei que eu sou pai também, e você como mãe, imagino que a gente tenha um sentimento maior, né? Pelas crianças, pelas pessoas, quando se fala de ação social e de ajudar o próximo. Como é que foi esse projeto? Então, isso começou porque eu vi que agora na pandemia as pessoas distribuem muitas cestas básicas. E isso é muito legal, uma iniciativa que faz toda a diferença. Mas por eu ser mãe, eu comecei a olhar e falar, gente, fralda, pomada, que a gente sabe, se a criança tem uma assadura, não tem como curar com água, precisa da pomada. É um lenço umedecido ali, porque se está em casa, talvez a mãe consegue lavar a criança, mas se sai, precisa do lenço umedecido. E também alguns alimentos, porque a cesta básica vem muita pouca quantidade de leite, e aí um mingau para suplementar, também um achocolatado, e comecei a pensar nisso. E foi uma coisa tão assim espontânea que eu nem sabia que não era feito no Brasil. Uhum. Para mim isso era uma coisa banal, normal, que as pessoas faziam. Então só pessoal, falar uma coisa aqui, a Amanda ela esteve com a ministra Damares, né? Só acrescentar esse dado importante aí. Então, aí, o que aconteceu? Para mim foi uma coisa espontânea, assim, eu não tinha pretensão política, não tinha nada, nem sabia que isso ia tomar essa dimensão. Comecei com uma vaquinha na internet pelo meu Instagram, arrecadamos bastante, fizemos uma ação assim maravilhosa. Acho que a gente ajudou quase 200 crianças. Nossa, que legal. E aí, através dessa vaquinha, eu pedi para um amigo meu divulgar a vaquinha, ele mandou na lista de transmissão e, coincidentemente, tinha um assessor da Damares. E aí ele falou, não, eu levei essa ideia para a ministra e ela achou muito bacana, e aí eu fui lá no Ministério da Mulher, conversei com as secretárias, e elas até estavam falando de um projeto que elas têm que era parecido, mas não era igual ao meu, por isso que elas acharam tão diferente e bacana. E foi isso. O intuito ali é ajudar crianças e bebês em vulnerabilidade. E aí foi sem pretensão, e para mim era uma coisa óbvia, vereador, era uma coisa assim que todo mundo fazia, e depois que eu descobri que não, que ninguém fazia. Existe aquela frase, né, que o óbvio precisa ser dito. Então é isso aí, parabéns pela ação. Amanda, nós estamos aqui, né, chegando ao fim, e a gente tem um pinga-fogo que são perguntas bem objetivas, e aí você responde também, tenta responder de maneiras bem objetivas, tá bom? Amanda, desafios da direita para Belo Horizonte, Minas Gerais. Unir as pessoas, e tem muitos isentões, né, que estão ali em cima do muro. Tirar esse povo de cima do muro e puxar para o nosso lado. É isso aí. Eleições 2022. Amanda, candidata? Não sei ainda. Não vou falar nem que sim, nem que não. A gente está estudando aí, vendo. Tem muita gente pedindo, né? Mas... PSL e Bolsonaro. Quem aproveitou de quem? O PSL aproveitou, não o PSL, eu digo as pessoas que vieram surfar nessa onda Bolsonaro, muita gente falando, eu sou Bolsonaro, foi eleito e depois virou a casaca. Então acho que não foi nem o PSL nem o Bolsonaro, foram esses falsos apoiadores. Direita e esquerda. Direita. Pessoal, Amanda Teixeira Dias esteve comigo aqui hoje. Amanda, muito obrigado mais uma vez. Fiquem ligados nos nossos podcasts. Acompanhe e siga a Amanda também nas redes sociais. Eu que agradeço. Foi um papo muito bacana. Tamo junto. Um abraço.